Bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Bem, nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem sobre, comentário na verdade, sobre um debate que aconteceu entre um pastor e um padre. Aqui que eu estou mostrando a vocês é um trecho desse debate, certo? Para quem quiser poder depois assistir esse trecho do debate, tá aí o nomezinho para vocês depois copiarem e botarem no YouTube, né? Para vocês terem assim, melhor compreensão. Então, nesse debate, eles estavam falando sobre o conceito, né, de igreja, o que é igreja, né, e tal. Só que tanto o pastor quanto o padre estavam muito equivocados no significado da palavra igreja ou eclésia, né? O pastor estava basicamente afirmando a pluralidade, né, vamos dizer assim, a multiplicidade, a quantidade de denominações como possíveis, né? Ou se não, igrejas de fato. Já o outro, o padre, estava criando uma mitologia e defendendo essa mitologia, esse faz de conta, né? De que Pedro era o primeiro papa e fundou a igreja, né, de Roma. Então a igreja era católica. Infelizmente, o padre aí, o pastor, obviamente tem uma abordagem, né, interessante, porém, esse tipo de abordagem apologética é inútil, né? Eu, particularmente, não usaria uma abordagem dessa para debater com o padre, certo? Mas a abordagem que o pastor utilizou foi muito fraca, certo? E, como sempre, os padres fogem do assunto, né? E assim se perde o fio condutor, como o próprio padre disse. Porém, o fio condutor que o padre quis dizer não sequer existe. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trabalhar com vocês o que é a igreja, né? E mostrar o que a igreja não é. Primeiramente, a igreja não é católica. Infelizmente, o pastor aí, Tassos, né? Ele é muito conhecido por aí. Ele disse que a igreja é católica, mas não romana. A igreja não é católica, certo? Nem para o pastor, nem para o padre. A igreja é de Cristo, certo? E assim quebra qualquer falsa doutrina, principalmente a igreja católica, né? Bem, eu quero trazer aqui um rápido, né, texto que vai ajudar a entender esse debate, né? E a entender um pouquinho o que é a igreja, né? Sobre o que de fato é isso. Bem, a igreja bíblica, né, não é algo denominacional, porque geralmente essa questão é mais contemporânea às denominações, certo? Porque tem que ver com o Estado, com o CNPJ e tudo mais. Institucional, né? Existem seus benefícios e seus malefícios nesse caso. Bem, mas ela não é uma denominação, né? Não é denominacional. Também a igreja não é uma seita, ou seja, não é uma religião, certo? Se você pegar a palavra igreja no original, não tem nada a ver com religião. Você vai perceber aqui um pouquinho, certo? Então, a igreja não é uma seita, certo? Nem uma organização de esquerda política ou uma organização social. Muito menos um templo feito por mãos de homens, mas uma casa espiritual, conforme 1 Pedro 2,5. Entendeu? Então, a igreja não é uma religião, certo? Porque a religião nenhuma salva. A igreja não é uma placa denominacional, porque não salva você nem a mim. Não é uma organização política, como existe hoje em dia, né? Não é uma instituição social, é uma ONG, por exemplo. E muito menos um templo feito por mãos dos homens. Mas uma casa espiritual, como 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então, aqui já percebemos que a igreja de Cristo, diferentemente do que as pessoas pensam, a igreja descrita na Bíblia não é católica. Então, por isso que os padres não citam, não se conformam com a Bíblia. Nenhum padre,
Nenhum, muito menos o Papa, muito menos nenhuma religião se conforma com a Bíblia. E não deixam que a Bíblia diga, de fato, a verdade. Então, a Bíblia diz que, de fato, a igreja não é católica, no sentido do uso atual da palavra. A igreja católica de hoje, né? Então, situa-se entre as mais antigas da história do cristianismo, mas não existia na época do Novo Testamento. Ou seja, nunca existiu a igreja católica como uma instituição, como uma casa espiritual de Cristo. Na verdade, a igreja católica, certo? Que não tem nada de eclésia, não é uma instituição de Cristo, na verdade é uma falsa religião, é uma seita, certo? E é dessa forma que a gente precisa tratar, né, sem ser ofensivo, né, botar as pessoas para trás. Porém, é o que as escrituras dizem. A igreja também não é algo do IBGE, não é um movimento, né, não é um modismo, não é uma festa, não é uma propaganda. A igreja que nós encontramos por aí não é judaica, pois esta é exclusivista, enquanto a Igreja de Cristo é uma entidade universal e ininterrupta, que chama a si todos os povos da terra, segundo os Reis, capítulo 2 ao 5. A Igreja também não somente não é católica, não é denominacional, né? Assim, não é do IBGE, não é uma festa. A Igreja de Cristo não é espírita, não é budista, não é kardecista, não é relativista, não é ecumênica. A Igreja de Cristo não é ecumênica. Então, porque o movimento, por exemplo, o movimento espírita, né, antigo ou contemporâneo, surgiu na Europa nos últimos séculos. E debaixo do espiritismo na África há muitos séculos. E não em Jerusalém, conforme Isaías capítulo 2 e Atos 2. Então, nenhuma, por exemplo, do que eu citei aqui a vocês, nenhuma dessas instituições humanas fabricadas por homens, né, se encaixa no plano de Deus, porque a igreja bíblica foi edificada pelo próprio Cristo, conforme o ano 30 depois de Cristo. Só você vê Mateus 16, verso 18, e Atos 20, verso 28. Então, a igreja não é católica, né? Então, o padre e o pastor está errado dizer isso, que a igreja é católica, certo? A igreja católica não acredita na escritura, não acredita na trindade, certo? Porque se acreditasse na trindade, não teriam imagem de santos. Eles têm imagem de santos, cultuam Maria, adoram Maria, porque eles acreditam na paternidade. Então, nunca acreditaram na trindade. Então, a gente vai encontrar, né, na escritura, diferentemente, pelo menos nesse vídeo aqui, que eu assisti, tem uns quase 14 minutos, eles não trabalharam a palavra eclésia, que é igreja. Essa expressão grega antiga, né, que está no Novo Testamento, significa apenas os chamados. Somente isso, certo? Que é mais dentro de um contexto político, certo? Então, a gente tem aqui que a palavra igreja tem basicamente, né, os princípios mais básicos dessa palavra são dois. Primeiro, o sentido básico. O sentido universal, mas não católico, certo? Porque é possível dizer que universal é igual a católico, certo? Mas não no sentido da seita, da religião, de uma denominação, mas porque ela abrange tudo. Então, preferimos a palavra universal. Mas também não é universal do reino de Deus de Edir Macedo, ok? Então, não confunda essas associações que a gente às vezes usa e atribui sem querer. Então, a igreja é universal, mas não é católica e não é de Edir Macedo, ok? Tudo bem? Então, uma igreja para todos o tempo e para todos os séculos. Por isso que é universal. Isto é, que Cristo na verdade, queria explicar quando disse: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ainda há muitas outras passagens nas quais as palavras de igreja é usada com o mesmo sentido de universal, mas não católica e nem de Macedo, conforme a promessa de Cristo
em Mateus 16. A sua igreja continuava entre todas as terras e raças através dos séculos. O majestoso Rei eterno de Jesus. Então, é estabelecido de uma vez por todas. Se ela existe hoje de maneira exata, que foi iniciada e seguindo a doutrina do amor, da verdade e dos padrões de Cristo concedido por ele mesmo naquela ocasião no qual ele fundou a igreja. Por isso que houve a reforma protestante. Se a igreja de Cristo não existisse, ou ela tivesse perdida, né, não existiria a reforma protestante. A reforma protestante é a igreja de Cristo. O segundo sentido da palavra igreja é um local. Também mencionada como local, é o segundo sentido, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Roma. Não é a igreja católica, certo, pessoal? A igreja de Roma. Ele falou sobre as várias congregações. As igrejas de Cristo vos saúdam. Romanos 16, verso 16. Paulo não estava falando sobre diversas denominações, mas sim sobre o número de congregações locais da igreja do Senhor. Para entender isso, mais claramente verifique outras passagens, como, por exemplo, Filipenses 1, verso 1 e Efésios, capítulo 1, versículo 1. Então, a gente já entendeu aqui que a igreja de Cristo não é católica. A gente entendeu que a igreja não é esse show que temos aí, principalmente pregado pelos neopentecostais. A igreja de Cristo era de Cristo, certo? E está errado o pastor e o padre a afirmar que a igreja é católica. É óbvio que talvez o pastor estivesse dando sentido de universal, né? Porém, nem dentro desse debate não seria sábio dizer isso. Ao contrário, ele estava construindo uma identificação inútil entre a igreja protestante e a religião católica. Uma ideia comum, né, que tem um certo acréscimo advindo do catolicismo, que é apostólica romana, e que isso não iria realmente refutar a doutrina católica. Na verdade, é entender que os dois sentidos básicos da palavra igreja ou eclésia, o sentido grego, que dá origem também à política, que não tem nada a ver com a religião, certo? Que faria tocar fogo no circo do catolicismo. Então, esse debate, né, que aconteceu durou mais de 2 horas, eu acho. Teve seus altos e baixos, mas eu fiz questão de, ao ver esse trecho desse debate, dizer que tanto para o pastor Tassos quanto para o padre, né, Eduardo, que ambos estão errados em dizer que a igreja é católica, no sentido de serem, ou mitologicamente falando, a divina de Pedro, né, como o primeiro papa, né, e essas ideias de hierarquia, de instituição também não tem nada a ver com a escritura. A escritura tem um padrão, tem um modelo, tanto que o padre fala de modelos científicos, né? Os modelos científicos mudam porque eles vão achando mais informações que vai corrigir as hipóteses para eles encontrarem a verdade absoluta. Mas no modelo bíblico, o padrão já está apresentado na pessoa de Cristo, não na pessoa do Papa ou do padre ou do pastor. Então, há uma confusão por parte da própria religiosidade humana decaída, pecaminosa, né? E assim a igreja de Cristo, certo? Somos nós que aceitamos o Evangelho, o Antigo Testamento e tudo que a Bíblia ensina. Se você aceitar alguma doutrina fora da Bíblia, você já não faz parte do corpo de Cristo. Isso é o que acontece com o catolicismo, porque eles aceitam outras fontes de revelações, de informações que contradizem a Escritura. Um aspecto importante que eu achei de Tassos também é que ele usou, né, o darwinismo para mostrar que o catolicismo estaria abraçando o ateísmo. E de fato é. Porém, o padre começou a fugir do assunto, uma vez que o Tassos usou muita informação, muitos documentos, no qual contradiz, né,
há uma contradição entre darwinismo e cristianismo. Há uma contradição entre teorias da libertação, esquerdismo, feminismo e cristianismo. Então, não há compatibilidade, né? Por exemplo, eu chegar aqui e dizer assim, não, eu acredito no feminismo. Então, é incompatível, ainda que eu traga informações bíblicas, entendeu? É contraditório. Do mesmo modo, é um papa, um padre, um pastor aceitar o darwinismo, mesmo que ele venha cunhar um termo teísta. A mesma coisa com a igreja. Dizer que é católica é totalmente historicamente errado, hermeneuticamente errado, e essa apologética de aproximação com o catolicismo não funciona, não traz sentido. O que traria sentido é mostrar que religião nenhuma pode salvar. Religião nenhuma pode salvar. Somente Cristo na cruz do Calvário, que ele morreu e ressuscitou. Fora disso, é obra das trevas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva, deixe seu comentário aí, se você entendeu a minha abordagem, tá? E se você quiser também entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá aí o telefone, só entrar em contato, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.